Deus não entrega a família para quem quer status, mas para quem aceita a responsabilidade. Iniciando já aquela proposta que nós tínhamos falado, né, de assuntos, quando nós decidimos tomar essa decisão de casar e de constituir uma família, não foi apenas com o objetivo de status, enfim, ou de cumprir alguma obrigação, alguma tabela social, digamos assim, né? Mas é porque realmente eu procurava uma família a tempo, e antes de conhecer ela, antes de estar frequentando a igreja, eu acabava procurando de forma errada a família, nos lugares errados. Ela também já vinha de um outro casamento, já tinha filhos, então nem eu estava mais afim de brincar e ela também não. Nós dois tínhamos esse pensamento de algo sério, algo duradouro, e onde Cristo é o centro, né? Desde que nós conversamos pela primeira vez, então o foco foi ter um casamento baseado em Cristo, e desde então as nossas escolhas têm sido baseadas em Cristo. Muitas vezes não é fácil a gente se posicionar, mas às vezes é necessário. Muitas vezes o Júnior me poda em muita coisa, como eu também faço isso na vida dele. Um tesourão podendo. A gente tem tentado ser, tanto agora vocês conhecendo nós, de atrás das câmeras ou diante das câmeras, as mesmas pessoas. A gente não muda status social. Quem a gente é na rua, e quem conhece nós sabe, a gente é em casa, a gente é com os outros, a gente tem vivido uma vida cristã e tentado, né, ser semelhante a Cristo. E isso que tu falou, da gente ser a mesma pessoa, quem está próximo a nós, os amigos próximos, eles conseguem identificar, inclusive, o dia que nós não estamos bem. Porque a cara, tanto a minha quanto a dela, não disfarça nada. Já aconteceu de a gente ir para a igreja, a gente ir no culto, e a gente não estava legal. Já aconteceu de pensar em, tipo assim, cara, não vou na igreja hoje, não quero ir. Mas daí, geralmente, quando um pensa isso, o outro vem e puxa, tá, mas não foi isso que a gente combinou. O que a gente combinou era com foco em Cristo, cumprir o nosso compromisso e o nosso relacionamento com Deus, com a igreja. Então, geralmente, realmente, a gente vai para o lugar, vai para a igreja ou vai em algum outro local, a cara não é das melhores e a gente não consegue disfarçar. Isso é muito raro acontecer. Sim. A gente Não, tem. mas quando acontece, não tem como disfarçar. Eu não disfarço, moça. E nem eu. Então, até os nossos pastores ou pessoas próximas, quando vê a gente chegando com uma cara fechada, algo não está bom. O Júnior aprontou. Brincadeira, amor. Ah, só é tudo o pobre do marido, né? O santo homem. Mas a gente tem buscado um casamento baseado na palavra. Como ele vai ler agora um versículo bíblico É, onde vai falar sobre responsabilidade, né? a responsabilidade do casamento. E é como eu falei antes, é um assunto que é polêmico pela maneira como geralmente ele é interpretado. É um texto que está em Efésios, capítulo 5, versículo. Não é 10. 22. 22, 23. Uhum. Na verdade, vamos pegar o contexto todo aqui, a partir do 21. Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Temor é uma palavra que não significa medo. Muitas vezes as pessoas entendem isso como medo. Não é medo, é um respeito. Né? Ter um temor a Deus. Eu não tenho medo de Deus. Eu respeito Deus e por isso eu não faço o que desagrada a Ele. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao próprio marido como o Senhor, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. O marido que cada um de vocês ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Essa parte de se sujeitar ao homem. Muitas feministas não aceitam essa frase. Mulher ser submissa ao homem. Submissa, sujeita. Na verdade, não é submissão de ele me mandar fazer e eu tenho que ir correndo fazer.
Não, a gente entende que ele é a cabeça, ele tem as obrigações com o lar, ele é o que nos vai nos guiar. Ah, ele é o braço forte, ele é aquele que vai trazer sustento. Também não é que eu não vá trabalhar, que não há necessidade de eu trabalhar, mas se eu precisar ficar com as crianças, a obrigação é do homem. Isso é se sujeitar ao homem. E muitas acham é que o cara chega em casa e a mulher tem que Ele estar vai ali. mandar, a mulher vai obedecer em Não, tudo. Não, não não é, é não é isso. esse o foco de sujeitar-se quando a gente fala em ser sujeito ao homem na parte evangélica, né? Pelo menos eu entendo assim, e muitos pastores que nos instruem também é assim. Até porque, biologicamente, quimicamente, a composição nossa de ser humano. Mulher é mais emocional, mulher vai muito mais pelo impulso, pelo instinto. Homem é mais racional. Então, muitas vezes é necessário agir pelo instinto. Né? Então, tem muitas vezes ela toma alguma decisão, alguma coisa, que na hora o meu lado racional pensa não tá certo, não vai dar certo isso. E acaba dando certo. E muitas vezes ela quer tomar alguma decisão pelo instinto, pelo impulso, e aí eu entro na parte do podar. Eu digo, então, meu amor, Calma aí, amor, calma vamos aí, pensar. não é bem Vamos assim. usar um exemplo Recente? recente. Eu tinha muita vontade de ter um cachorro. Eu tenho cachorro, mas na casa dos meus pais, onde era um pátio aberto. Nós moramos em um apartamento. E a minha vontade era porque as crianças iam brincar com o cachorro, iam se divertir, isso e aquilo. Porém, o podar foi o que o Júnior fez. Ele falava pra mim, tem certeza, meu amor? Tem certeza? Eu falei, não, amor, eu vou cuidar, eu vou cuidar, eu vou cuidar. E durante um tempo eu vinha dizendo, não é hora, não é o momento. E eu falei, não, agora é hora de ter um cachorrinho, um filhotinho, um filhote, nós vamos ensinar. Filhote é mais complicado ainda de ter. Então, nós adotamos uma filhotinha aí. No primeiro dia, eu cheguei do culto e pisei no cocô do cachorro. No primeiro dia, eu tive que manter a cautela. Isso. Manter a elegância, né? Elegância. Foi Tipo, eu que tá quis, eu tudo não certo. posso dizer que não, que eu tô errada, né? Aí, amanhã, o cachorrinho foi dormir, chorou a noite inteira, né? Porque é um bebê. Então, no outro dia, eu olhei para ele, ele pisou no cocô também no outro dia. Aí eu sentia que eu tava dormindo, só senti o cheirinho agradável dessa proeza do cachorrinho. Eu só levantei e falei, não, hoje eu vou ter que doar já um cachorrinho. Então, às vezes, o homem poda porque ele sabe que ele vai sofrer lá na frente. Porque se a gente ficasse com o cachorro mais uma semana, quem ia sofrer era ele. Nós dois, né? Não, a questão que a mulher, ela, por limpeza da casa, por organização da casa, o homem por si só, ele já é um pouquinho mais desorganizado, alguns, né? A mulher já é mais. Nada! A mulher já é mais assim, cri-cri por limpeza. Então, eu já ia me estressar mais. Aí era essa a poda que ele queria dar em mim, né? Mas E aí isso foi importante, né? Porque daí, eu nesse aprendi caso, que não ela pode. precisou agir pelo instinto, pela emoção de querer ter, e era uma coisa que eu vinha dizendo já há tempo que não. Quer dizer que nós nunca vamos ter um cachorro? Não. De repente, num outro momento, quando as crianças estiverem maiores, talvez a gente Vai consiga. demorar. Porque a nossa rotina hoje é muito cheia, né? A gente está sempre na correria, sempre tem muitos compromissos. E aí, mais um animalzinho, mais um cachorro em casa ia nos trazer muitos transtornos e dificuldades. Mas voltando aqui ao texto, uma coisa que eu vejo, né, que geralmente quando se fala isso em mulheres serem submissas, tem muitos homens que usam isso de forma pejorativa, porque está escrito na Bíblia que a mulher tem que ser submissa e tudo, mas geralmente não é lido essa parte de baixo que nós vemos aqui, que esse primeiro conselho é esse: mulheres, sejam submissas, se sujeitem ao seu marido. E na parte de baixo, no capítulo seguinte, no 25 daí, capítulo 5, perdão, versículo 25, diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E aí todos nós sabemos como Cristo amou a igreja. Ele deu a vida pela igreja.
Ele morreu pela igreja. Será que nós, homens, estamos disponíveis e dispostos a dar a vida pela esposa? Para daí sim nós exigirmos ou chegarmos nesse consenso delas se sujeitarem às nossas decisões? A questão do relacionamento, casamento, eu vejo que o homem ele tem que proteger a esposa, né? E são coisas do dia a dia. Por exemplo, toca a sua campainha da sua casa no meio da noite. Quem vai atender a porta? A mulher ou o homem? É o homem que vai atender a porta. E aí, assim, ó, e de repente, talvez alguma mulher, alguém vai se ofender. Ah, eu posso ir atender a porta? Pode, claro que pode, não tem problema nenhum. Mas eu vejo que por questão de proteção, por questão de resguardar a esposa, quem tem que fazer? É o homem. Digamos que eu e ela. Nós temos dois bebês, então ele entrou para a família, eu já tinha 2, agora nós somos em 4. Vai ter mais um. Ano que vem. Hoje eu durmo na madrugada. Quem levanta é o esposo. Não porque eu não posso levantar, mas eu tenho um humor meio diferenciado quando eu acordo muito cedo, durante a madrugada, quando eu acordo. Então quem vai sofrer é sempre ele. Então ele é um homem muito sábio. Então são algumas coisas assim que nesse texto... que esse texto fala, e que trazendo para o dia a dia de hoje, os homens não querem mais fazer isso. Não. E as porque mulheres têm reclamado disso. Muitas amigas minhas, muitas mulheres falam: ah, vou sair jantar com um cara, tô conhecendo alguém, mas o cara não paga mais a conta. Ah, só querem dividir. Não é errado o homem dividir a conta quando os dois não têm. Ah, hoje eu quero sair jantar com a pessoa, mas eu também não tenho. Mas a minha vontade é estar perto da pessoa. Aí sim, olha, estou passando por isso, isso e aquilo. Mas assim, o homem se prevalecer dessa questão, eu acho errado, né? Tem homens que acham que é certo. Mas antigamente não era assim. Os casamentos antigamente duravam 50, 60 anos porque os homens se sujeitavam a cuidar das esposas, a cuidar das mulheres. E hoje as pessoas acham que igualdade nessa parte é normal. Eu acho que está quebrando princípios bíblicos. Não é que não possa acontecer, mas eu acho que tem que subir, tem uma hierarquia, tá? Tanto no mundo espiritual quanto no mundo carnal. Princípios bíblicos. E aí você não precisa ser religioso, você não precisa ser cristão, você não precisa nem acreditar. Mas você talvez saiba que nesse aspecto, entre a relação homem-mulher, marido, mulher-esposa, a gente tem que ter algumas regras de convivência, tem que ter alguns princípios, ter respeito um pelo outro, de entender que a mulher ela é mais delicada, a mulher é mais sentimental, é mais emocional, o homem é mais racional, o homem, de certa forma, aguenta um pouco mais a pressão, até em relação às crianças, aos filhos, né? Geralmente a mulher é aquela que dá mais amor, é aquela que cuida, que protege. O homem, o pai, geralmente é aquele que explora um pouco mais. Ele deixa. A gente fala muitas vezes, a gente está aqui sentado no sofá ou na cadeira ali. A criança, o Samuel ou o Davi estão ali e ela vai cair, vai cair. Eu falei, calma, não vai cair nada. E se cair é só no chão. A gente ajunta, a gente cuida. O homem tem mais dessa. O homem tem esse feeling de deixar aventurado, deixar acontecer. Ver o tombo, ver o sangue, ver a cabeça batida, ver o hospital, ver o remédio que vai cuidar. O homem não, ele só viu um tombo e levantou. Obviamente que eu não estou dizendo, por exemplo, assim, tá numa escada de 2, 3 metros de altura, não, daí é diferente. Eu estou falando aqui de uma cadeira, de um sofá, algo que é mais cotidiano, é algo que nós estamos aqui. A mulher sofre mais. Ela tem essa... Chega já agarrando, abraçando, e o pai, levanta aí, corre. Como é que tá? Tá bem aí? Tá bem, então bora lá. Deixe seu comentário aí sobre esse vídeo, sobre outros que nós vamos fazer. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Isso é o que nós pensamos, né? Nesse livro aqui, isso é o que nós cremos, seguimos, acreditamos. Não somos perfeitos. Não somos perfeitos, temos muito a melhorar, temos muito a evoluir. E o fato de nós estarmos aqui fazendo esse vídeo não quer dizer que nós somos melhores do que alguém
talvez alguém seja um casal muito melhor, mais unido, mais, sei lá, Cheio mais da graça. cheio da graça do que nós. Mas esse era um desejo, principalmente meu, né? Era um De projeto voltar, dele. a produzir conteúdos, e nós vamos estar produzindo muita coisa aqui, muitos vídeos, sobre diversos A assuntos. gente vai ter sobre muita crítica, eu acredito, porque às vezes a gente se posiciona em um mundo onde não tem muito posicionamento. Então a gente está aqui para se posicionar, botar os nossos pontos de vista para fora, né? Isso aí. Fiquem com Deus. Fique com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.